Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato número 3 de 2015, sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté realiza nesta data a 4ª reunião pública da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar e apurar supostas irregularidades nas multas aplicadas pelos radares instalados no município de Taubaté. Instituída pelo ato número 3 de 2015, a requerimento da vereadora Vera Saba, requerimento número 581 de 2015, aprovado na 130ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de 3 de 2015. Os trabalhos se realizam nos termos dos dispositivos da resolução número 11 de 19 de novembro de 1990, regimento interno, em especial a resolução 181 de 2015. Antes de iniciarmos propriamente os depoimentos, gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Na última sessão, havíamos convidado para depor, como representante do Inmetro, Instituto de Pesos e Medidas, o senhor Roberto Aranda, conforme consta da leitura da ata daquela audiência. O nome do senhor Roberto havia sido indicado pelo senhor Reginaldo, representante da Talintec. Todavia, recebemos no último dia 30 de outubro ofício do senhor Flávio dos Santos Pereira Dutra, delegado regional do IPEM-SP, Instituto de Pesos e Medidas, informando, em outros, ser ele o responsável pelo órgão e que o convite não teria chegado em tempo hábil para comparecer e que, entretanto, estaria à disposição desta comissão para quaisquer esclarecimentos. Diante dos acontecimentos, esta presidente, após consultar os nobres pares, membros da comissão, decidiu por refazer o convite para que o senhor Flávio pudesse comparecer para colaborar com os nossos trabalhos. Agradeço a presença do senhor Flávio e peço que o mesmo tome assento em seu lugar aqui no plenário. Registro a presença dos membros da comissão, vereador Jefferson e vereador Luiz Henrique e o Neneca. Solicito nesse momento ao vereador Jefferson, relator e secretário, para que faça a leitura da última audiência, da ata da última audiência. Senhor, você lê primeiro, né? Dá continuidade isso aqui, não. Depois da ata. Você quer isso? Boa tarde. Alô? Deu. Boa tarde a todos. Ata número 6, Comissão Parlamentar de Inquérito, instituído pelo ato número 3, 2015. Aos 28 dias do mês de junho de 2015, às 14h30, no plenário da Câmara de Taubaté, reuniram-se os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituído pelo ato da presidência número 3, para ouvir um depoimento do senhor Roberto Aranda, representando o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas em Metro. A vereadora Goretti, presidente da CPI, abriu a sessão dando as explicações sobre as fundamentações do trabalho, depois saudou a todos os presentes, membros da comissão e também a vereadora Vera Saba, autor do requerimento. Ato contínuo, pediu ao secretário relator, esse vereador Jefferson Campos, que fizesse a leitura da ata da audiência anterior, que foi submetida à apreciação e aprovação dos seus membros. A vereadora Goretti fez a releitura do termo de abertura em razão de equívoco em relação à convocação do depoente. Solicitou ao vereador Jefferson Campos que fizesse a leitura do ofício encaminhando ao senhor Roberto Aranda, representando o IMET, e que havia sido enviado com a RV Correios. Retomando a palavra, a vereadora Goretti informou que o depoente teria sido convidado, visto que, no seu caso, não caberia uma convocação e que, infelizmente, o mesmo não teria comparecido. Em seguida, a presidente concedeu a palavra à vereadora Vera Saba para que a mesma se manifestasse acerca das questões dentro de um tempo de 10 minutos. A vereadora Vera Saba saudou todos e informou que, apesar de não estar presente em todas as audiências, de estar acompanhando todo o trabalho da comissão.
informou ainda que está fazendo um trabalho paralelo no sentido de subsidiar os trabalhos da comissão e, por essa razão, está encaminhando os ofícios para serem analisados pelos membros acerca do processo licitatório e demais procedimentos em relação à implantação e operacionalização dos serviços de radares do município. Todos os questionamentos encaminhados por ofício pela vereadora Vera Saba deverão ser objeto de apreciação pelos membros da comissão, afirmou a vereadora Goretti. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente deu por encerrada essa quarta audiência para constar e o vereador Jefferson Campos, secretário relator, lavrei a presente ata, que após lida e achada será assinada pelos demais membros da comissão, bem como será juntada a cópia da gravação na íntegra de todo depoimento que foi gravado pela TV Câmara para eventuais consultas. Taubaté, 28 de outubro de 2015. Assina o vereador Jefferson Campos, relator secretário, vereadora Maria Goretti, presidente, vereador Diego Fonseca, membro, vereador Luiz Henrique Neneca, membro. Portanto, constar também, presidente, que no dia 29 de outubro recebemos ofício número 25/2015 da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania e PEN do nosso estado. Assim, quanto ao convite para o senhor Roberto Aranda, prestar esclarecimentos referentes aos radares instalados no município de Taubaté, informamos que o mesmo não está mais lotado nessa unidade e que o nome do gestor responsável pela delegacia, a qual também faz parte da nossa jurisdição no que se refere à fiscalização de instrumentos de medição e qualidade industrial, é o Flávio dos Santos Pereira Dutra, que se apresenta nesse ofício. Assina Flávio dos Santos Pereira Dutra, delegado regional do IPEM São Paulo, regional São José dos Campos. É uma resposta ao nosso ofício, presidente. Então é importante constar em ata aí, né, com essa mudança. Então, passo a palavra para Vossa Excelência para dar sequência aos trabalhos. Constou na ata. Constou na ata. Tá. Então, recomendo que conste na ata. Realmente é um dado muito importante. Senhor Flávio, boa tarde. Boa tarde, vereador Goretti, demais vereadores. Vou fazer umas perguntinhas que o senhor poderá responder com a maior tranquilidade, viu? É do conhecimento de Vossa Senhoria os fatos apontados pela vereadora Vera Saba e que deram origem a esta comissão parlamentar de inquérito? Não conheço. Você não conhece os fatos? Bom, mas a gente vai continuar, né? As perguntas aqui. Eu inicio com uma pergunta para o senhor. Como acontece propriamente dito o processo de homologação dos equipamentos instalados no município e quem solicita e como isso ocorre? O senhor saberia explicar? Sim. Quem solicita é a empresa que ganha a licitação, né, no caso aqui da Prefeitura de Taubaté. Eles fazem a solicitação de verificação do medidor de velocidade. A gente emite uma guia de recolhimento da União com o valor dessa verificação. É passado para eles, eles pagam, retornam o comprovante de pagamento para a gente e a gente agenda uma data com a hora e o local da instalação, né, para fazer os serviços de verificação. E em estando aprovado, né, durante a verificação, se o medidor for aprovado, depois a gente emite um certificado de verificação que tem a validade por 1 ano, né? Então, o nosso contato ali no IPEM é com as empresas que instalam e operam os medidores de velocidade. Somente com a empresa que instala? Isso. Certo. Existem modelos diferentes de equipamentos no mercado e alguma diferença em termos de qualidade em relação entre eles? Sim, tem vários modelos que são aprovados pelo Inmetro para uso, né? Sim, tem algumas questões de alguns melhores, outros um pouco menos bons,
mais antigos, né? Mas todos eles com aprovação pelo Inmetro, então, que funcionam perfeitamente para aquilo que fazem, que é medir velocidade de um veículo. Mas só entra para o mercado depois da inspeção. Isso, eles só podem ser colocados em uso após a aprovação do modelo pelo Inmetro. Entendi. Bom, acho que de minha parte eu teria essas duas perguntas. Vereador Jefferson, tem mais alguma? Alô, senhor Flávio, boa tarde. Prazer, né? Quero agradecer o senhor aceitar o nosso convite para poder dar os esclarecimentos, né, da nossa CPI. O senhor falou uma questão que chama a atenção desse vereador, eu acho que é importante. Então, todos os radares são colocados em Taubaté, né, ou no estado de São Paulo, é obrigatório passar pela avaliação do Inmetro? Sim, todos os radares instalados, eles para poderem estar funcionando e autuando, eles têm que passar pela verificação do Inmetro. É lei? É isso, é determinado por portaria do Inmetro, isso. E passa por essa verificação, eles têm que ser aprovados e emitido um certificado de verificação. E esse certificado com validade de 1 ano. Como que é o processo? Tem que... se for aprovado na verificação, é emitido um certificado de verificação. Esse certificado ele tem validade por 1 ano. Depois de 1 ano, o instrumento, o medidor de velocidade, tem que passar por nova verificação. Ou pode ser passado antes se tiver alguma manutenção, se a empresa caiu, por exemplo, um raio no medidor de velocidade e queimou ele. Aí a empresa pode estar consertando e comunicando a gente, né, do problema que teve e solicitando nova verificação. Então, assim, para eu entender melhor, então, supondo a empresa que ganhou, ela compra o radar e antes de colocar em funcionamento em Taubaté, ou qualquer município do estado, vamos colocar assim, o Inmetro faz a vistoria, a verificação, o termo técnico é verificação. Isso, verificação. Com essa verificação, vocês emitem o certificado. Isso. Então, todos os radares aqui em Taubaté têm o certificado de vocês. Todos os radares instalados que estão autuando têm que ter o certificado. Se não tiver, é um ilícito, é uma ilegalidade, né? Por parte de quem está operando ou de quem está emitindo os autos de infração, e aí as pessoas, esses responsáveis têm que ser punidos, lógico. Tá. Seria bem objetivo, porque foi uma tese até do requerimento. Existiu alguma determinação assim da empresa, junto ao Inmetro, olha, de dar um laudo falsificado para criar uma fábrica de multa aqui no município? Existe? Não, de forma nenhuma. Nunca fui solicitado para esse tipo de coisa, não. Perfeito. Presidente, não tem mais perguntas, quero agradecer ao senhor Flávio. Então, assim, a determinação é portaria, todo instrumento, todo radar colocado passa pela vistoria do Inmetro e a cada ano faz a renovação. Exatamente. Muito obrigado, senhor Flávio. De nada. Senhor Flávio, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Pela visita aqui ao Taubaté, participar da CPI dos radares. Ao vereador Digão, ao vereador Paulo Miranda. Eu vou ser bem rápido, que eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual a periodicidade para se avaliar as condições de uso dos equipamentos? Seriam em quanto tempo que há uma regularização? Então, seria uma vez por ano, né? O certificado de verificação que a gente emite, ele tem validade por 1 ano. Né? Após o vencimento, o radar, para continuar operando, ele tem que passar por nova verificação do Inmetro. E a manutenção também? Então, se houver alguma manutenção no medidor de velocidade, obrigatoriamente ele tem que passar por outra verificação. Não pode, então, se fez a verificação hoje, daqui 6 meses aconteceu algum problema, ele precisou passar por manutenção, para ele voltar a operar, ele tem que passar por nova verificação da gente. Entendi. Então tá bem, obrigado.
Só uma questãozinha aqui. Existe alguma tolerância em termos de aferição, ou seja, uma margem de variação possível para maior ou menor no ato que se constata uma infração, como por excesso de velocidade, por exemplo? Sim. Na nossa verificação, a tolerância é de 5 km por hora de erro, tanto para mais quanto para menos. Então, se estiver dentro dessa tolerância, o instrumento está aprovado, o medidor de velocidade está aprovado. Para a autuação, para se fazer o auto, a tolerância passa para 7 km por hora. De excesso. De excesso. Então, por exemplo, um medidor de velocidade de uma via a 40 por hora, a pessoa só seria autuada se trafegasse acima de 47, por causa dessa tolerância. Dessa tolerância de 5. A tolerância de 5 é para a nossa verificação, que a gente aprova dentro de uma tolerância de 5. Para efeito de autuação, 7. é que a tolerância é 7. Já para não ocorrer falha dentro desses 5. Para o usuário não ter qualquer tipo de prejuízo quanto à medição. Muito bom, muito bom. Olha, da minha parte, acho que foi bem, está claro, não resta mais nada. Neneca também não? Não? Vereador Paulo Miranda está prestigiando, gostaria, não? Então, acho que dou por encerrado essa nossa reunião e vamos depois conversar para saber o próximo procedimento, né? E agradecer muito, senhor Flávio, que foi pouco, porém esclarecedor. Tá? Em tempo ainda, presidente Digão, quer fazer algum questionamento? Não? Não? Vereador Digão está fazendo uma pergunta de quantas empresas hoje tem de fornecedor de radares. O senhor saberia? Não sei precisar quantas empresas tem. São muitas. São muitas. Não sei precisar. Certo. Só isso? Então, tá bom. Agradeço muito a atenção do senhor, mas acho que assim foi uma reunião tranquila, porém esclarecedora. Muito obrigada. De nada e fico à disposição. Obrigada. Declaro encerrada essa reunião.